Olá, Dr. Giovanni Gomes, médico, oftalmologista, cirurgião de catarata. Eu quero com esse vídeo fazer uma orientação sobre o pós-operatório imediato da cirurgia de cataratas. São dúvidas que geralmente os pacientes gostam de retirar com o médico e às vezes não tem essa oportunidade de fazer algumas indagações que aqui eu quero falar. A cirurgia de catarata é uma cirurgia rápida, tranquila, mas é uma cirurgia de muita precisão, de muita tecnologia e, ao contrário do que se pensa, ela não é aquela cirurgia simples. Ela exige o uso correto das medicações, o respeito pós-operatório, principalmente quanto à questão das infecções pós-operatórias. Logo após a cirurgia, você vai receber esse receituário. Esse receituário, ele contém a forma do uso do colírio, estão todos bem descritos, e logo abaixo você vai ter as recomendações. Essas recomendações, elas são muito importantes que sejam lidas, né, pelo acompanhante, para o paciente, que são recomendações que eu vou falar aqui, mas não custa nada serem revistas. Logo ao chegar em casa, geralmente por volta das 14 horas ou às 16 horas, nós vamos fazer a retirada do curativo, né? Caso tenha o curativo. Esse curativo ele serve de chegada em casa. Então, eu acho que ainda é importante o uso desse curativo. Mas existe casos que você não precisa usar esse curativo e você já vai usando o colírio imediatamente. Mas, de modo geral, às 14 horas, dependendo da hora da cirurgia, ou às 16 horas, você vai retirar esse curativo. É normal que o olho esteja um pouco, né, não fechando bastante, né, principalmente se foi feito a anestesia local. Então é normal a visão estar um pouco embaçada, o olho pode não estar abrindo perfeitamente pela questão da anestesia, e no dia seguinte, a partir do dia seguinte, você já vai notar que o olho já vai voltar a esse movimento normal da pálpebra. Os colírios que nós usamos são dois colírios importantíssimos, né, de modo geral. São os colírios de antibiótico associado a corticoide. Esse colírio a gente usa geralmente 10 dias, né? No primeiro dia de cirurgia nós usamos de 2 em 2 horas até meia-noite. De madrugada não tem necessidade de usar o colírio. E no dia seguinte esse mesmo colírio passa a ser usado de 4 em 4 horas, por mais 10 dias. Então nós temos aí 11 dias do uso do antibiótico. O segundo colírio que usamos, geralmente já inicia no dia seguinte após a cirurgia, são os anti-inflamatórios não esteroides. Esses anti-inflamatórios, eles evitam algumas complicações pós-operatórias e ajudam na recuperação pós-operatória. Esses colírios, geralmente, nós usamos durante 30 dias, dependendo do caso, em pacientes diabéticos, pacientes que têm alguma complicação, alguma coisa mais diferenciada, nós podemos estender esse colírio até por 60 dias. Nessas orientações, como já disse, a retirada do curativo e o início imediato do uso do colírio, né, de antibiótico. A questão da alimentação é uma alimentação normal, a gente só recomenda mesmo evitar mariscos, né, assim, alimentação que você não esteja acostumado, e principalmente os mariscos, né, camarão, caranguejo, lagosta. Então, evitar, até por uma questão alérgica, por uma questão mesmo inflamatória. Mas arroz, feijão, carne, ovo, todos esses alimentos, eles podem ser consumidos normalmente, as frutas. Então, não existe restrição alimentar assim, específica. A questão da higiene do pós-operatório, né? Então, a remoção do curativo, né? Joga aquele curativo fora, não usa mais aquele curativo e começa o uso dos colírios. Sempre quem for usar esses colírios, quem for pingar esses colírios, sempre está com as mãos lavadas. Evitar tocar a ponta do frasco na pele, né, encostar no olho, até pela questão de evitar a contaminação daquele frasco. Então, dormir de preferência virado para o lado contrário, né, não comprimir o olho, não coçar, né. Geralmente nós damos um óculos, né, de proteção, um óculos escuro, né, se o paciente tiver também um óculos esporte, pode ficar usando nos primeiros dias, inclusive até para lembrar que está operado, né. A questão de esforços físicos, né? Evitar, obviamente, nos primeiros dias, evita baixar a cabeça, evitar, né, algum tipo de esforço, mas pode subir escada, né? No dia seguinte já não tem problema essa questão de baixar a cabeça. Era uma coisa até da cirurgia de antigamente, né, que tinha pontos, então tinha aquele risco de quebrar pontos.
Então é uma cirurgia de modo geral que você não vai ter nenhum problema com isso, né? A questão de atividade física, a gente recomenda uma caminhada depois de 15 dias, né? Depois de 10, 15 dias, né? Dependendo de cada caso, né? De como é o seu caso, isso aí é uma orientação que a gente pode dar personalizada, né? Para você. Mas uma das coisas mais importantes é evitar locais com contaminação. Então essa cirurgia, ela não é uma cirurgia que permita que você, logo após a cirurgia, vá para shopping, vá para um local contaminado, visitar, sei lá, um ambiente hospitalar, um local que tenha risco de contaminação. Então é a cirurgia que os primeiros 10 dias o paciente deve ficar recluso o máximo em casa, saindo realmente só para atividades que tenham necessidade. Então, até pela questão do uso dos colírios no horário correto, né? São colírios que são pingados no primeiro dia de 2 em 2 horas, depois de 4 em 4 horas, e ainda tem um outro colírio que você vai usar nesses intervalos. Então, não dá para você estar saindo na rua, né, com risco de contaminação. Então, evitar ao máximo sair de casa esses primeiros dias. Pode lavar a cabeça, normal, evita obviamente no primeiro dia lavar a cabeça para evitar cair água no olho, de preferência toma um banho só do pescoço para baixo, mas pode lavar a cabeça no dia seguinte, evitando obviamente cair água dentro do olho. Então essas são as orientações básicas, né, que inclusive, como eu disse, estão descritas aqui. Mas esse vídeo é uma maneira do paciente, né, que não, às vezes não está podendo ler, não tem uma pessoa para dar esses esclarecimentos. É uma maneira mais simples hoje da gente dar essas orientações. Já tivemos casos de pacientes que chegaram e foram entregues colírios errados, o paciente está usando o colírio errado e acha que está usando o correto. Então, nessa hora, nesse pós-operatório imediato, que nós fazemos, né, com 1 ou 2 dias após a cirurgia, nós vamos esclarecer dúvidas, né, esclarecer alguma dúvida que por acaso tenha e verificar se os colírios estão sendo usados de maneira correta. Boa cirurgia, boa recuperação e a gente se encontra lá no dia da revisão.